Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Resficta. Hoje nós traremos um Aventuras Bibliófilas, no qual a gente está chegando aí no penúltimo do ano que vem, semana que vem a gente vai ter mais um. E a gente vai falar de retomar a nossa especial sobre editoras malditas, né? Editoras que têm uma carga de malditismo, diferentes tamanhos, espalhadas pelo mundo, porque com a internacionalização que nós temos hoje, felizmente, temos acesso mais amplo, né, à literatura. A gente não tem aquela dependência, né, que existiu no passado, desde a época colonial no Brasil, que os livros eram passados quase de mão em mão, como se fosse uma espécie de samizdat, mais ou menos permitido, né? Isso aconteceu no mundo colonial brasileiro, isso aconteceu com os nossos decadentes, né? O livro chegava ali na mão de um deles, e esse Geraldo Gonzaga Duque, no grande Gonzaga Duque, e ele espalhava para os cenáculos, né, para os amigos, e isso chegava até a Bahia, né, por conta aí de movimentos de trocas, né, desse material e de projeção desse material. Com a internacionalização, a gente tem acesso um pouco mais facilitado, nem tanto, e isso permite que os editores do mundo todo tenham possibilidade de inspiração vária, né, de várias fontes, e isso é muito interessante. Por isso eu criei essa série, né? São os livros que me influenciaram como editor, mas também para os meus leitores conhecerem outras possibilidades, né, e outras pessoas que acompanham aqui, porque eu vejo essas listas de fim de ano nos jornais, né? E elas são um tédio, porque elas são listas de grandes editoras. Parece que foi pago pela Companhia das Letras, Todavia, e outras grandes editoras com investidores e muito capital de giro, não? Então não tem nenhuma novidade, né? Embora o Brasil tenha dezenas, até centenas de editoras que trabalham das mais diversas formas, algumas mais regionais, algumas nacionais, dedicadas a gênero, e que são ignoradas. Enfim, o ano está acabando. Tenho que lembrar a todos que a gente está com a nossa campanha Subversões, que é a minha editora Rafos Press, apesar de tudo, tenta manter essa tradição das editoras independentes que trazem coisa diferente, né? A gente nunca vai aparecer numa lista da Folha de São Paulo, evidentemente, ou o Estado, ou o Globo, ou dessa mídia hegemônica, mas distribuímos para os nossos leitores o que já me satisfaz bastante, ter acesso, alegrar o nosso leitor com esse material que a gente faz, luta bastante para que saia, né? Então, Subversões é a nossa última campanha do ano para trazer material inédito, um deles completamente inédito no Brasil, outros dois autores quase inéditos, quer dizer, um mais traduzido, mais publicado, que é o Crowley, mas a parte ficção praticamente inédita, só teve um conto publicado, e William Morris e Royos Vinan, ou Vinay, praticamente desconhecidos e não publicados, a não ser um livro ou outro. Então, apoie Subversões, apoie o canal Resficta, né? A gente tem um apoio só do canal, com sorteios. Vou fazer mais sorteio no que vem, esse ano era para fazer um pouco mais, mas, enfim, a vida é difícil, até para ter um tempo para fazer um sorteio. Mas voltando, hoje eu vou falar de duas editoras, uma britânica, uma espanhola. Essas editoras, tiveram, digamos assim, uma ligação muito forte com elas, porque elas estiveram presentes em pontos importantes de minha carreira acadêmica como pesquisador e mesmo como editor, né? Elas são influência, né, de várias editoras nacionais. Se você perguntar para alguns editores, vão citar essas editoras, séries específicas, né? Tem uma dessas editoras que é bem grande. Elas são meio que não bem grande, né? Ela é maior, né, que o normal que a gente aborda aqui. Tem tiragens grandes, né, e tal. Mas ela, evidentemente, é de nicho. A outra, ela é uma editora muito bem organizada, né, britânica. Ela tem uma estética constante e isso faz com que os livros dela sejam um marco, né, na editoria, um marco em termos assim de tanto de seleção de títulos, né, quanto de curadoria de títulos, né, quanto de unidade estética, né? Eles têm uma unidade estética muito forte, são um livro reconhecível de longe e são livros muito bonitos, muito bem feitos, que vale a pena você ler e reler. Não é? A editora britânica é a Tartarus Press, que
temos um lançamento do ano passado deles. Uma das melhores editoras em atividade. Depois eu vou dizer a relação dessas duas editoras comigo em termos de recuperação do passado, um passado editorial recente. E a editora espanhola de Madrid é a Valdemar. A Valdemar, cuja série Gótica, essa série aqui, já tem mais de 30 ou 40 títulos, é um dos grandes marcos editoriais em língua espanhola do século XXI, e, enfim, essa edição mesmo, acho que é dos anos 90, dos últimos aí 30, 40 anos, né? Essa acho que é de 89, não vem a data, mas tenho a impressão que sim. Enfim, 93, né? Quer dizer, desde os anos 90, essa editora tem trazido títulos como este título aqui. O que tem de marcante essas duas editoras? Bom, a começar então da Tartarus Press. Tartarus Press, ela é, digamos assim, fruto da colaboração de dois escritores de imenso talento, né? Que seriam mais conhecidos, teriam a obra adaptada pelo cinema, dirigida pelo James Wan, se a gente vivesse um mundo justo, né? Mas eles são muito apreciados pelos leitores da Rafus Press, que já conhecem obras deles publicadas aqui no Brasil e inclusive traduzidas tanto por mim quanto por Fábio Wack, né? Que é o Ray Russell, ou R.B. Russell, é o nome que ele usa, né, o pseudônimo que ele usa como escritor, R.B. Russell, e a Rosalie Parker. Esse casal, então, eles tocam a Tartarus Press. A Tartarus Press existe, se não me engano, desde os anos 80, início dos anos 90, e é uma editora sensacional. Eles têm livros que têm essa estética, né? Essa estética amarelada, né? O livro amarelo com assim, essa imagem, a capa segue esse padrão com... Essa aqui, na verdade, é a sobrecapa. Aí você abre e você tem acesso à capa mesmo, que em geral é sensacional, né? Então aqui esse Fairy of Souls, e assim, eles têm um trabalho muito bom com obras em domínio público de autores já falecidos, mas também publicam autores vivos, né? É a casa editorial por excelência do Mark Valentine, por exemplo. Mark Valentine deve ter já uns 10 livros publicados pela Tartarus Press, não é? É também a casa editorial desse escritor sensacional que é Red Oliver. Este livro aqui é incrível. Aliás, todos os livros de conto do Red Oliver eu recomendo para os fãs do M.R. James da grande descoberta, digamos assim, da Tartarus, que é o Robert Aickman. A Tartarus, anos e anos, publicou coletâneas de contos do Aickman. O Russell era um grande colecionador de livros, né? Ele tem vários vídeos comentando a coleção dele de Aickman, que tem várias primeiras edições de contos, Sub Rosa, The Dark Entries e outros, né? E durante anos, eles publicaram coletâneas, contos completos, em vários formatos, né? Em geral, nesse formato aqui. Era complicado porque era um autor falecido, mas ainda, né, não em domínio público. Este aqui está em domínio público. Era mais ou menos como o Red Oliver, só que um autor já falecido, bem mais difícil de você negociar, né, os direitos. Então eles publicavam uma edição, esgotavam, lançavam uma outra parecida, a partir de um outro princípio de organização, né? Eles são exímios também curadores, né? Eu considero o Ray Russell e a Rosalie talvez dois dos melhores editores que realizam curadorias de obras coletivas, né? Ou essas curadorias de contos, né? Tanto de autores individuais, como essa do Red, quanto de coletivos, né? De vários autores. E eles, então, começaram a republicar, a partir mais ou menos de 2011, foi uma época que eu descobri o fórum do Thomas Liguori. O Thomas Liguori tem a ver com essa editora aqui, mas é só incidental. O fórum Thomas Liguori, o próprio Thomas Liguori participava. E foi por ali que eu conheci o Aickman, esse fórum, isso no ido de 2011, que
que eu procurava obras mais radicais publicadas em tiragens pequenas, né, que lembrasse um pouco o material que eu estava estudando de Ballard, de autoria de J.G. Ballard, que publicou assim com pedaços, né, fragmentos do seu Atrocity Exhibition. Bom, encontrei então o Aikman e eles começaram a partir do início então dos anos 2010 a publicar Aikman, os livros como foram mais ou menos planejados, porque tem diferença das edições americanas, tem edições que só foram lançadas nos Estados Unidos, de vários contos diferentes, as edições que depois saíram aí pela Scribner, né, por grandes editoras, Bloomsbury, também tem uma outra configuração. A Tartarus seguiu mais ou menos a que o autor imaginava, e que ele seguiu nos primeiros livros, né, Dark Entries, Rosa, etc. E é um material com este acabamento aqui, né? É claro que atraiu muita atenção e eles conseguiram, os direitos dos livros do Aikman já estavam nas mãos dessas editoras grandes, tipo Scribner, que acho que é quem tem os direitos hoje. Só que a Tartarus é tão boa, tão habilidosa, tão interessante para você ter uma edição de luxo de um autor como Aikman, para você poder utilizar até como uma plataforma para divulgação desse autor, que a editora grande aceitou que eles relancem, eles só não podem lançar uma versão digital, porque eles também têm versões digitais desses livros aqui, muito boas, muito bem compiladas, assim, sem erro nenhum de digitação, às vezes com um ou outro errinho, que eu uso direto para pesquisa também, essas versões que eu consigo direto com ele, por preços mais módicos, né? Então eles começaram a lançar o Aikman, né, nessas edições de capa dura, e uma coisa começou a ampliar-se, né? Hoje o Aikman é reconhecido até por Mariana Henriques, né? Ele se tornou um autor de uma certa relevância, né? Teve tradução em português, que eu, aliás, participei. E o Ray foi uma pessoa muito gentil, participou de várias lives, né? Em multilinguagem, né? Em português e inglês, com tradução simultânea. Ele participou, né? O Ray é um gentleman, né? Poucas pessoas são tão educadas no mundo editorial global, digamos assim, quanto o Ray Russell. Uma pessoa que eu tenho uma imensa admiração. Então graças a ele, eu descobri o Aikman, né? Mas, como eu falei, foi através do fórum Ligori. Mais pra frente vou falar mais desse fórum, tem bastante coisa engraçada sobre ele. Permanecendo, foram muitos anos, mais de 5 ou 6 anos. E conheci muita coisa ali. E o que isso tem a ver com a editora espanhola da vez, né? A Valdemar. A Valdemar lançou Ligori em espanhol, não é? Eu adquiri o Ligori espanhol dentro da minha tese, né? Da feitura da minha tese. Depois doei os títulos para a biblioteca do Unicamp, estão disponíveis lá. Acho que é um noctuário e acho que não sei se tem mais algum. E enquanto que a Tartarus, como eu falei, tem um foco tanto na descoberta de autores como este, quanto no lançamento de autores como o Red Oliver, a gente tem também aqui uma obra incrível que eles lançaram, que é esse House of Oracles, do Thomas Owen, né? É um escritor da escola belga de estranheza, companheiro de Jean Rey. É sensacional esse livro aqui. Foi lançado e já está esgotado faz muito tempo, é bem difícil de achar, pela Tartarus, que recupera. Ele não está em domínio público ainda. Eles negociam, lançam, né? É uma editora pequena que tem uma auto-organização muito boa, que permite que eles consigam gerenciar lançamentos de autores como eu falei, como autores grandes, né? Como um Aikman. A Valdemar, por outro lado, ela já é uma editora grande. Desde os anos 90, né? Essa série gótica, está com os pontinhos em cima. Essa série gótica aqui, por exemplo, está no número 9, o Mandrágora, mas já está no número 40, né? É uma série gigantesca, todas com esse acabamento. Incrível, sensacional. E embora este livro do Evers, por exemplo, tenha um trabalho inferior do ponto de vista de paratextos ao trabalho realizado pela Sidereal, que é uma editora de especialistas e aficionados em Evers, né, que lançaram
Eu já falei da Saída do Rio aqui, né? Ainda assim, a tradução é sensacional, é muito boa a tradução. Tive a oportunidade de cotejar com outras traduções, né? É muito boa. E um pouco com alemão também. E enfim, é, um, é uma editora que traz para o leitor espanhol, de Madrid, né, editora, uma, digamos assim, uma multiplicidade de obras, em geral em domínio público, o foco deles é mais o domínio público. De vez em quando, assim, eles têm um foco também muito forte em coletâneas, como essa aqui, que é o Frenesi Gótico. Excelente coletânea, aliás. Essas coletâneas, elas, ao invés de trabalhar como o Ray e a Rosalie, de forma mais direta com os livros, né, com a seleção e tal, aqui eles convidam, em geral, especialistas com muito conhecimento na área para montar as coletâneas. Elas ficam muito bem feitas, muito sistemáticas, né? Essa coletânea, por exemplo, foi montada pelo Juan Antônio Molina Foix, que é um grande, né, um grande conhecedor de uma literatura ali do século XVI, XV, XVI até o XVIII, né? Então ele monta uma coletânea excepcional, a introdução é primorosa, né? Então eles têm também esse trabalho, eles convidam um acadêmico, um escritor, um pesquisador de um certo renome na Espanha, e ele monta essas coletâneas aqui que têm um peso imenso, né? Elas são excepcionais. E é interessante também que, por ser muito grande, essa aqui é a série gótica. É uma série. Eles têm várias séries, eles publicam obras. O foco da Valdemar, aqui é o logo da Valdemar, que é genial, mas o foco da Valdemar é uma literatura mais aquilo que se convencionou, embora eu mesmo não goste tanto desse termo, né, se chamar de uma literatura de gênero. Então eles publicam terror, como a gente vê aqui, eles publicam gótico, eles publicam o policial, às vezes, algumas coisas ali de estilo Coração Satânico, né? Eles publicam também narrativas de western, né? Oxbow Incident, eles publicaram em espanhol, que deu o célebre filme, né? E alguns livros, como dessa série que é do Clube Diógenes, uma outra série da Valdemar, eles publicam nesse formato pequeno, que além de ser uma delícia de ler, esse aqui é o Colina dos Sonhos, que eu usei para cotejar a minha tradução, né? Depois que terminei, eu fiz um cotejo da minha tradução mesmo com esse, para fazer a revisão final e ver alguns termos que eu tivesse errado ou tivesse uma solução meio pobre. Não, em geral a solução era boa. A tradução ela tem umas características muito peculiares, que eu acho que é da época, né? Essa é uma tradução mais antiga. E, enfim, essa edição tem esse formato de bolso, que, digamos assim, é uma espécie de referência à grande tradição de livros de bolso europeus, né? Principalmente belgas e franceses, que tem alguma série de livros de bolso incríveis, assim, belíssimas, né? Mas com aquele papel jornal, às vezes meio bagaceiro e tal, era um must, ainda é, né, você encontrar esses livrinhos. Tem algumas editoras portuguesas que também trabalharam com esse formato menor. Então é meio que uma referência, né? E é muito bem feito, né? A diagramação é boa, as páginas são fáceis de ler, né? Tem um tamanho, o lettering aqui é bem adequado, né? A disposição tipográfica. É um livro excelente, assim, bem menos glamuroso, né, que esses livros da série gótica, que também são muito bem feitos, né? Dá para ver aqui. Mas igualmente primorosos, né? Então a gente tem duas editoras primorosas aqui, excepcionais, que trabalham campos parecidos, mas com desenvolvimentos próprios, né? Uma me apresentou Thomas Liguori, a outra me apresentou Robert Aickman, né? E, enfim, vou ficando por aqui, já desejando a todos Feliz Natal e espero que todo mundo também possa aí colaborar com a nossa campanha Subversões. Vai até janeiro, então ainda tem um tempinho final ali de pagamento, um tempinho final já no ano que vem. Então um abraço a todos
e até a próxima.